Muito bem, Paulinha, vamos abrir então o programa de hoje com uma notícia fresquinha. Eu quero saber tudo, absolutamente tudo que o ex-presidente Lula falou para a revista Time. Eu sei que tem muita coisa para a gente falar, mas vamos começar com a parte que ele fala sobre a volta à política. Sim, é importante também lembrar que a Time agora ela trabalha com capas distintas para diferentes regiões do mundo. Então, para essa última semana do mês, lá nos Estados Unidos, por exemplo, a gente vai ter o Elon Musk na capa, né? Que está aí nessa história de comprar o Twitter. Na versão europeia, vai ter o chanceler alemão e a edição do Pacífico tem o Volodymyr Zelensky e aqui para a América Latina, então, o ex-presidente Lula. Então, vamos começar aí trazendo um pouco dessa entrevista que foi realizada no fim de março. Então, em relação à volta à política, eu vou trabalhar mais com aspas aqui, porque os nossos analistas que vão trazer mais, enfim, as suas impressões a respeito das declarações. Então, aspas do ex-presidente Lula. Eu, na verdade, nunca desisti da política. A política está em cada célula minha, a política está no meu sangue, está na minha cabeça. Porque o problema não é a política simplesmente. O problema é a causa que te leva à política. E eu tenho uma causa. Aí ele segue. Quando deixei a presidência em 2010, efetivamente eu não pensava mais em ser candidato à presidência da República. Entretanto, o que estou fazendo 12 anos depois é que o que estou vendo 12 anos depois é que tudo aquilo que foi política para beneficiar o povo pobre, todas as políticas de inclusão social, o que nós fizemos para melhorar a qualidade das universidades, das escolas técnicas, melhorar a qualidade do salário, melhorar a qualidade do emprego, tudo isso foi destruído e desmontado. O ex-presidente Lula até se compara aí ao Tom Brady, aquele jogador que é casado com a Gisele Bündchen, né? Jogador de futebol americano. Ele disse lá, a cada jogo que ele faz, a torcida fica exigindo que ele jogue melhor do que no jogo anterior. Então, no sentido de que ele, voltando como presidente, poderia fazer ali um bom papel. Ele também diz que o Brasil precisa de um governo que tenha compromisso com as pessoas mais pobres. Aí foi perguntado a respeito de economia, propostas para a economia. Aí o Lula disse que ele não discute política econômica antes de ganhar as eleições, mas cita o que ele considera o crescimento do mercado quando foi presidente. Também teve pergunta em relação ao petróleo. Daí ele disse o seguinte, que enquanto você não tiver energia alternativa, você vai utilizar a energia que você tem, que seria o petróleo, tanto o Brasil como o mundo. O que se pode estabelecer é um plano de longo prazo para você diminuir o consumo de petróleo. Muito bem, Paulinha, um bom resumo aí do que o Lula disse na revista Time e dizendo claramente que não desistiu da política. Adriles Jorge, pai Paulo ontem falou no Pânico que acha que se Lula não estiver em primeiro lugar nas pesquisas em agosto, ele desiste e coloca outro no lugar. Quer apostar? O que você acha? Acho isso uma bobagem. Eu acho que o Lula, a gente não tem que estabelecer uma análise da estratégia política do Lula, mas é da vida pessoal. Ele já foi preso, já foi condenado, já esteve num presídio, já foi presidente da República, ele tem quase 80 anos. Ele não tem rigorosamente nada a perder nessa candidatura em que ele vai ficar meses falando as basófias que ele fala, falando essas besteiras absolutas que ele falou, inclusive, para a revista Time, para projetar exatamente, não só pelo fato de poder se tornar presidente da República novamente, para voltar aclamado de uma redenção, de uma falsa descondenação que ele disse que sofreu, né? Essa entrevista é uma das coisas mais vergonhosas que eu já vi, porque é um exemplo de antijornalismo e é um exemplo que a gente sempre fala aqui de um tipo de jornalismo militante, progressista, globalista, que por uma visão estética de mundo, por uma ditadura subliminar de uma visão única de mundo, elege um homem corrupto como um ícone capaz de colocar na revista Time com uma entrevista completamente complacente. O Lula retornou à política e a mulher não fala sequer uma ou meia pergunta sobre isso, pela anuência de um judiciário moralmente corrupto que anulou as suas sentenças, não o descondenou, não o inocentou por questúnculas de comarca, por questúnculas de conversas de procuradores com juízes. O Lula foi condenado em 3 instâncias por uma dezena de juízes. É um homem que tem um passado completamente réprobo por ter comandado o maior esquema de corrupção da história da República. E se ele hoje, eventualmente, está bem nas pesquisas, é exatamente porque esse judiciário
em conluio com grandíssima parte da grande mídia, exatamente forjaram essa deturpação da realidade para colocá-lo como um mártir injustiçado, sendo que qualquer pessoa que some 2 e 2 são 4, eventualmente sabe que o Lula é um homem corrupto que corrompeu a sociedade, corrompeu o Estado e se deixou corromper a ponto de ter sido condenado. Ou seja, é muito grave isso, Paulo, quando uma revista de uma repercussão internacional, e a gente percebe isso, faz uma mentira deslavada, uma entrevista de anuência em relação a um bandido. Porque é isso que Lula é. É um bandido. Não dá para normalizar a candidatura do homem que fez o maior esquema de corrupção da história, não só da República, como do mundo. O Guga, a Time é uma revista de esquerda? É muito engraçada, né? A saída do Adrilles, ele só se repete. É sempre a mesma desculpa. Tá todo mundo a história não varia. É o globalismo, é o comunismo. Olha, é um papo de alucinado, não faz o menor sentido. É bobagem pura isso aqui. É engraçado, né? Que tá todo mundo conspirando contra o Bolsonaro. O Bolsonaro é vítima da Time, é vítima da imprensa, é vítima da esquerda, é vítima da ciência, é vítima dos professores, é vítima dos artistas, é vítima do STF. Tá todo mundo contra o Bolsonaro. O Bolsonaro é a vítima, ele não é o vilão na imagem dos bolsonaristas. O Lula, mais uma vez, mostrando, né, que tem muito mais prestígio internacional do que o Bolsonaro, e ele tá solto, porque o tribunal que condenou o Lula foi o mesmo que soltou. O STF soltou o Lula e condenou antes. Eu quero saber que horas que o STF foi comprado. Porque ele está dizendo que o STF é corrupto. Moralmente ele foi corrupto quando? Antes, quando condenou, ou agora, quando liberou? Não faz o menor sentido. E a mídia? A mídia massacrou o PT por anos. Aí ele está dizendo que a mídia, a anuência com o STF... A mídia virou... petista quando? Agora? Porque ele destruiu o PT. É um papo de alucinado. Desde a saída dos escolas de comunicação. Estão vendo? Vocês estão vendo, vocês não precisam que alguém fique gritando e repetindo uma narrativa fantasiosa que beira o ridículo, porque é ridículo esse tipo de discurso. O Lula, mais uma vez... Peraí, Adrilles, só um minutinho. Você falou que tá todo mundo contra o Bolsonaro. É o Bolsonaro que está contra todo mundo, que está contra a STF, que está contra a justiça, que está contra os partidos políticos, que está contra a própria política, dizendo que não vai aceitar resultado de eleição. Lula, parabéns mais uma vez, mostrando que você sim tem prestígio internacional, um prestígio que foi manchado e arranhado e enterrado pelo bolsonarismo. O Zoe, um dos argumentos que o Lula usa aqui na entrevista para Time, que ele tem que voltar para a política, é que as pessoas têm boas lembranças do que ele fez. Bom, primeiro, antes de falar sobre isso, que você acaba de falar, Paulo, eu queria responder o Guga. A Ciara, que foi a que fez a matéria com o Lula, olha as pessoas que ela agradeceu no Twitter. Agradeceu a matéria ao Felipe Neto, Guilherme Boulos e também a outras 3 pessoas. Um professor de história, um jornalista do Poder 360 e um cientista político. Qual o problema? Coincidentemente, todos de esquerda, é claro, é lógico. E aí, olha o que ela colocou, o presidente mais popular do Brasil retorna do exílio político com a promessa de salvar a nação. Sim, o mais popular, segundo as pesquisas, que está na frente, que vai vencer a eleição, segundo a mídia em Cuba também, é o preferido do povo brasileiro, mas que tem medo de sair às ruas, não quer dar a cara a tapa, não quer conversar com o povo brasileiro, tenta reunir meia dúzia de apoiadores de esquerda e não consegue. Se chegou a 1.000 pessoas em torno do Lula naquele comício semana passada, foi um fiasco. Então eu quero saber aonde. Claro, na época do Lula era super popular, escondiam dados, escondiam os números, escondiam a roubalheira. Só depois que ele deixou o poder foi que tudo isso veio à tona, né? Claro, com a mídia também aí aparelhada. Eu vou trazer alguns números, olha só. No governo do PT, eles fizeram 3 hidrelétricas fora do Brasil. E aqui no Brasil, a gente tem problema com energia. Mas não, eles são mais preocupados com o exterior, claro. Fizeram um porto em Cuba, o Porto de Maria, o que até agora eu não sei que benefícios trouxe para o Brasil. Mandou bilhões para ditaduras como a de Cuba também, que até agora não pagaram nem com charutos, porque falaram que se não, com uma forma de pagamento seria charutos. Até agora não estou vendo ninguém aqui com os charutos cubanos. Perdoaram aí a dívida, perdoaram, e quem está pagando
pagando? Quem emprestou dinheiro? O povo brasileiro. A Petrobras, a dívida da Petrobras, sabe de quanto é? De 400 bilhões de reais. Sim, 400 bilhões de reais, que agora quem está pagando? A gente, o povo brasileiro. Eu, cubana naturalizada brasileira, que estou pagando imposto para pagar esse rombo aí da Petrobras. E olha só que interessante, um estudo mostra que a refinaria Abreu e Lima, construída nos governos do PT, virou a mais cara do mundo, é isso mesmo. Enquanto uma refinaria na Coreia do Sul custou 4,5 bilhões de dólares para processar 800 milhões de barris de petróleo por dia, a Abreu e Lima, que não ficou pronta, consumiu 18,5 bilhões de dólares para processar quantos barris? 115 mil barris de petróleo por dia. Sim, esse é o governo do PT. Começava obras e nunca terminava. Por quê? Porque usava como cabo eleitoral, né? Não terminava, falava, no próximo mandato vou terminar, vou ajudar os pobres. Nunca ajudou os pobres, continua na miséria e não vai ser em 4 anos de Lula e de Bolsonaro no poder que agora querem jogar todos esses pobres, toda a pobreza do Brasil nas costas do Bolsonaro, sendo que o PT ficou 14 anos no poder e continua a pobreza, continua a miséria, continua o desemprego, enfim. Paulinha, e outro foco dessa entrevista foi a análise que o Lula fez sobre a guerra na Ucrânia, né? Pois é, vamos às aspas aí do ex-presidente Lula sobre essa questão na Ucrânia. Ele disse o seguinte, olha, Putin não deveria ter invadido a Ucrânia, mas não é só o Putin que é culpado. São culpados os Estados Unidos e é culpada a União Europeia. Qual é a razão da invasão da Ucrânia? É a OTAN? Os Estados Unidos e a Europa poderiam ter dito, a Ucrânia não vai entrar na OTAN. Estaria resolvido o problema. Na opinião do Lula, ele considera que as negociações, as conversas foram poucas. Ele diz que se ele fosse presidente, ele não sabe se poderia ter evitado o conflito, mas que tentaria, estabelecendo conversas com Biden, com Putin, com o Macron, com a Alemanha, enfim, que estabeleceria essas conversas. E o ex-presidente Lula também criticou a postura do presidente Zelensky. Olha o que ele disse. Ele, Zelensky, quis a guerra. Se ele não quisesse a guerra, ele teria negociado um pouco mais. É assim. Eu fiz uma crítica ao Putin quando estava na cidade do México, dizendo que foi errado invadir. Mas eu acho que ninguém está procurando contribuir para ter paz. As pessoas estão estimulando o ódio contra o Putin. Isso não vai resolver. É preciso estimular um acordo, mas há um estímulo ao confronto. Você fica estimulando o cara, o Zelensky, e ele fica se achando o máximo. Ele fica se achando o rei da cocada, quando na verdade deveriam ter tido conversa mais séria com ele. Ô, cara, você é um bom artista, você é um bom comediante, mas não vamos fazer uma guerra para você aparecer. E dizer para o Putin, ô Putin, você tem muita arma, mas não precisa utilizar arma contra a Ucrânia. Vamos conversar. Tá resolvido. É demais. Eu gostei dessa estratégia. O Vini me perguntou antes do programa aqui, você tem um preconceito estabelecido em relação à fala do Lula? Tem. Mas o preconceito sempre se transforma em conceito, porque ele não fala outra coisa a não ser besteira. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Porque a gente faz a pauta, né? E essa pauta surgiu hoje de manhã. Aí ele chegou na redação e te perguntou, você viu a entrevista do Lula? Eu fiquei deprimido. Não vi, mas já sei que tá péssima, que foi péssima. Não assim, isso, não. Você precisa ler primeiro também, que o cara e falou. acertei. E acertou, Tudo bem. Gente, mas esse ponto de criticar o Zelensky é curioso de ver, né? Porque muita gente elogiou a postura do Zelensky, né? Como um líder que estava ali à frente do seu povo, incentivando uma resistência, né? Pela liberdade, enfim, pelo país dele. E a dele. esquerda grudou um pouco no Zelensky também, né? E ele estabelece uma dura crítica aqui. Tem as duas coisas, né? O que você acha, Guga? Porque há uma crítica ao Zelensky, que ele, de certa maneira, acabou esticando a corda, ele negociando a entrada da Ucrânia na ONU, e era algo que ele sabia que levaria a Rússia ao limite, a um ponto de ruptura, de querer ir para a guerra, ele acabou também esticando a corda demais. Muita gente acha que ele não foi estratégico, que faltou, enfim, diálogo, que faltou, enfim, prever esses passos dos russos. Talvez ele, alguns críticos dizem que talvez ele quisesse levar essa situação também. E o Lula embarcou nessa, ele está fazendo esse tipo de crítica ao Zelensky, dizendo que, olha, os dois lados estão errados. De fato, os dois lados parecem ter erros aí, né? Um lado precisava de uma desculpa
para um projeto que é imperialista, que é de tentar, enfim, criar um novo polo, porque os russos acham que o mundo está unipolar, eles querem um novo polo, que seria um polo euroasiático, com um novo tipo, enfim, de sistema que não seria esse globalista liberal. E ele precisava de uma desculpa para tentar criar o que o Putin está fazendo. O que o Putin está fazendo é isso. E o Putin simplesmente precisava de uma desculpa que o Zelensky deu. E o Lula está fazendo uma crítica aos dois. Você acha que o Zelensky quis a guerra, como o Lula fala? Não, lógico que não. Ninguém quer o seu país em guerra. Ninguém quer ver seu povo morrendo, seus militares morrendo. É uma situação muito tenebrosa. Agora, acredito sim que tenham erros de ambos os lados, mas a Ucrânia é um país livre. A Ucrânia tem o direito de querer entrar na OTAN. Nada justifica a atitude do Putin de atacar, de invadir a Ucrânia, de se apropriar do território ucraniano. Os próprios russos, né, a maioria do povo russo está contra essa invasão do Putin. Eles saíram às ruas, se manifestaram contra essa atitude do Putin. Agora, o Lula querer dar a entender que se ele estivesse na presidência, conseguiria apaciguar os ânimos. Pelo amor de Deus, quantos líderes mundiais tentaram e não conseguiram? Agora o Bolsonaro está fazendo isso também, vai tentar ir lá, conversar com o Putin, manter aí a diplomacia, mas o Lula querer agora chegar e falar, olha, eu acredito que conseguiria mudar alguma coisa nesse cenário, pelo amor de Deus, e um jornal sério, né, comprometido com a verdade e com a verdade dos fatos, não daria espaço para uma pessoa falar um negócio desse, porque campanha pura e utópico ainda por cima, porque se fosse uma coisa palpável, mas não é utopia. Vocês sabem que a melhor análise que eu vi dessas falas, tanto do Bolsonaro quanto do Lula em relação à Ucrânia, foi o seguinte: quem quer promover acordo mesmo e quem quer selar a paz, não chama a imprensa e fala que vai propor a paz. Age nos bastidores. A diplomacia é sutil, ela não é... Mas é campanha. Ela quer que o Lula falou, Paulo. Não existe porque o Lula falou isso. Chama e fala, eu vou promover a paz. E o jornalista sério falaria isso na entrevista para ele. Mas não deve contrapor. Quem quer promover paz articula bastidores. A crítica do Lula é com relação ao Zelensky ser um cara muito midiático, que fica o tempo todo nas redes sociais, na televisão, quando ele acha que ele deveria ter resolvido a coisa. Devia estar numa mesa de negociação para tentar negociar a paz. Olha, uma coisa une parte da extrema-direita e parte da extrema-esquerda, que é Luiz Inácio Lula da Silva, que é um retardo mental em relação a essa situação da guerra da Rússia e da Ucrânia. Não tem dois culpados, não tem dois demônios nessa história. Existe um país certo e um país errado. A Ucrânia é uma soberania nacional, não tem nenhum tipo de vínculo com a Rússia. Fez parte da União Soviética há 40 anos, não faz mais parte. Totalmente equivocado é o Putin de querer invadir um país, matar pessoas de maneira, aí sim, genocida, autocrata, querer pegar províncias da Ucrânia, exatamente pelo que mesmo? Porque a Ucrânia não pode fazer parte da OTAN e não pode fazer parte da União Europeia. Por que não? Ela é uma soberania nacional, ela faz o que ela bem entende. E aí o contraponto do Putin é mais patético ainda. Não, porque eu acho que a Ucrânia, de alguma forma, fazendo parte da OTAN, da União Europeia, se transforma numa ameaça. Olha, pelo amor de Deus, a Rússia tem 1000 ogivas nucleares. Você acha que ela tem medo da Ucrânia? É lógico que isso se refere a um projeto megalomaníaco de reunificação de uma União Soviética, do projeto eurasiano, que se contrapõe à democracia ocidental globalista, que é uma ditadura subliminar também, e que, eventualmente, aí une os retardados de direita, que acham que a Rússia tem um princípio conservador, porque o Putin é um mentiroso sintomático e um oportunista, e ele vende essa história de se contrapor ao identitarismo ocidental exatamente para angariar corações e mentes retardadas da direita. E aí vem a esquerda, extrema-esquerda retardada também, personificada pelo Lula, que tem aquele cheirinho mofado da União Soviética, da ditadura soviética, o paraíso do comunismo, aquele capitalismo de Estado, que é o que Lula quer fazer aqui.
Lula, é bom lembrar, sempre puxou saco de ditadores, do Congo, da Venezuela, de Cuba. Ele tentou fazer e começou a fazer uma ditadura e quase fez, através da paz harmônica entre os poderes, que você sempre fala, através da distribuição de dinheiro sujo, ou seja, uma paz unificada dentro de um princípio de ditadura subliminar, através da corrupção. E hoje ele fala para a própria imprensa assim, fala assim, eu vou regular vocês, e ninguém fala nada. Sabe por quê? Porque a mídia é toda de cócaras para Lula e é toda petista assim, desde a sua origem. A questão é muito simples. Essa. A Rússia está completamente equivocada e Lula é um equívoco vivo. O Lula também falou do Biden e do Guaidó, né? Exatamente. Eu ouvi Venezuela, o Adriles falou Venezuela, então vamos trazer aqui o que é que o Lula disse a respeito do Guaidó. Olha, ele falou assim, eu fiquei muito preocupado quando os Estados Unidos e quando a União Europeia adotaram o Juan Guaidó, então líder da Assembleia Nacional da Venezuela, como presidente do país em 2019. Você não brinca com democracia. O Guaidó, para ser presidente da Venezuela, teria que ser eleito. A burocracia não substitui a política. Na política, são os dois chefes que mandam, os dois que foram eleitos pelo povo, que tem que sentar numa mesa de negociação, olho no olho e conversar. A respeito do Biden, ele diz o seguinte, ó, eu fiz até um discurso elogioso ao Biden quando ele anunciou o primeiro programa econômico dele. O problema é que não basta você anunciar um programa, é preciso executar o programa. E eu acho que o Biden está vivendo um momento difícil. Daí ele também fala sobre a ação do Biden na guerra. E acho que ele não tomou a decisão correta nessa guerra Rússia e Ucrânia. Os Estados Unidos têm um peso muito grande e ele poderia evitar isso e não estimular. Poderia ter falado mais, poderia ter participado mais. O Biden poderia ter pegado um avião e descido em Moscou para conversar com o Putin. É esta atitude que se espera de um líder. Aí ele fala que poderia ter negociado da mesma forma que os americanos convenceram os russos a não colocar mísseis em Cuba em 1961. Mas o presidente era outro, né? Era um verdadeiro líder. E aí diz assim, ó, que o Biden poderia ter falado de não querer a Ucrânia na OTAN, né? E aí até perguntam se o Brasil, se ele acha que seria, por exemplo... Ele fala assim, que ele não gostaria que o Brasil ingressasse na OTAN, que o Brasil, por exemplo, é um país de paz e que, para melhorar o mundo, seria preciso reconstruir a ONU, que ninguém mais respeita a ONU, e reconstruir a ONU com mais países envolvendo mais pessoas. Muito bem, Paulinha. Thaís, oi Martínez, o que você queria falar sobre o Guaidó, hein? O Guaidó, gente, é o seguinte, o Lula ele é tão defensor da democracia, adora falar isso, né? Democracia, 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 mas o que ele apoia é todo o contrário, ele adora governos totalitários. O Guaidó, para quem não sabe, ele é apoiado por mais da metade do povo venezuelano, que reconhece ele como verdadeiro representante da Venezuela, do povo venezuelano, perante o mundo. O Maduro foi colocado lá para substituir o Chávez. As eleições na Venezuela foram compradas. Não tem eleições transparentes na Venezuela. E até um retardado sabe disso. Até uma criança de 3 anos sabe disso. As únicas pessoas que não sabem disso são os esquerdistas. Ou sabem ou preferem ignorar. Né? Porque a Venezuela é um país onde os manifestantes, quem é contra o governo, quem tem a coragem de sair às ruas e se manifestar contra o governo, é detido, é preso, sem direito a advogados, somem, o governo some com os opositores do governo. Então é isso que acontece na Venezuela, essa Venezuela que o Lula tanto gosta, tanto financiou no governo dele, tanto fez negócio, como também é Cuba, como também é Bolívia, como está se tornando Chile. Então todos esses governos autoritários, esquerdistas, que o Lula tanto ama, vão contra a democracia que o Lula tanto defende na teoria, mas na prática é outra coisa. Agora, o Lula falou que o Biden não está bem. Essa foi uma das partes que eu concordei com ele na entrevista. Primeira vez que eu concordo com alguma coisa, né? Eu concordei com fala. Os dois estão senistas. Você não concordou, Vini? Concordei. Eu olhei e falei, realmente, essa fala do Lula me representa. Não, Guga, por favor. O Lula também viu um momento difícil, né?
estão dizendo que o Lula apoia ditaduras, né? Mas pelo menos ele não está do lado da Hungria, da Polônia e da Rússia. Pelo menos. Pelo menos isso ele não está, né? Porque todo mundo está do lado de autocracias em algum grau. Esse país tem governantes eleitos, você esqueceu de lembrar, tá? Todo mundo, assim como foi eleito também na Venezuela o Maduro. É a mesma coisa. Não, só falta falar que é a mesma coisa. Em Cuba tem eleição. A Hungria, a eleição limpíssima. Não, é tanto quanto da Hungria. Ou você acha que tem diferença? Há alguma diferença? Eu não estou dizendo que é limpa, não. Vem cá, em Cuba teve eleição? Limpa ou vidinho? Em Cuba teve eleição? Em Cuba teve eleição? Não, teve eleição em Cuba? Ninguém tá ouvindo, gente. Vamos continuar o raciocínio da democracia na Venezuela. Por favor, peraí, Zoe, peraí. Vou deixar ele falar. Vamos lá. Nem na Venezuela, nem na Hungria, nem na Eu vou desligar Polônia. o microfone de vocês se vocês não pararem. Obrigado. De Como nada. eu disse, autocracias existe na esquerda e na direita. Existe a Venezuela, existe a Polônia e a Hungria. Só que eles dão ataques histéricos aqui porque eu acabo pegando no ponto que Ela eles não apoiam. respondeu a perguntinha, Eles apoiam tão Hungria, básica. eles apoiam Polônia, eles apoiam Rússia, eles apoiam autocracias de direita, as de esquerda. aham. E os líderes vão para um lado ditaduras. ou para o outro lado. É assim que acontece. Sobre o Guaidó, ele ganhou um cargo sendo o presidente da Câmara depois que parte movida muito pela narrativa americana, parte de países ocidentais não quiseram reconhecer a eleição do Maduro, uma eleição que é muito polêmica, de fato. Agora, Guaidó também não é alguém que tem essa popularidade toda. Inclusive, hoje ele tem menos de 15% de apoio popular, ao contrário do que a Zoe falou. Segundo dados da ditadura. Ele não foi eleito. Ele não foi eleito. Vocês não sabem nem de onde é o dado. É engraçado isso. Guaidó- Se é uma ditadura, nenhum órgão dá, oficial cara, pode eles não entrar. conseguem. Vamos lá, para fechar, Guga. Você também. Por favor. Eles não conseguem. Vamos lá, Fica vamos lá. fazendo assim, murmurinho. Licença, obrigado. Aham. Então, gente, Guaidó, ele foi colocado lá a pedido do Trump. E olha, quase por pouco não houve uma invasão à Venezuela. Uma invasão que era apoiada pelo Bolsonaro. A gente quer falar de gente alucinada, de gente maluca. Jair Bolsonaro queria que o Brasil fosse um trampolim para os Estados Unidos invadirem a Venezuela para que Guaidó permanecesse como presidente. Isso sim é alucinação, isso sim é loucura. Muito o Brasil ia entrar numa Em guerra. Cuba tem eleição ou não O tem? Brasil ia entrar numa guerra, gente. Eu só queria Vamos saber lá. isso. Claro que não tem. Não. Todo mundo Cuba sabe. não tem eleição. Olha, pelo menos Venezuela foi também. citado. Ou tem? Poxa, que Venezuela pergunta tem, óbvia. Cuba não, Olha é que isso? pergunta óbvia. Nem na Venezuela, Venezuela é nem na democracia Hungria, ou não é, nem na Guguinha? Polônia. Ué, Já mas você disse falou que o terceira vez que não. Maduro... Peraí, eu tô Óbvio que não perguntando é. pra ele. Só um Óbvio minuto. que não é. mas Assim você como a falou que Hungria. Maduro foi eleito. Assim como a Polônia, eleito de maneira polêmica. Assim como na Hungria, como na Rússia, como na Polônia. Só que a Adriles. Hungria é uma democracia? Ai, meu Deus do A céu. Hungria é uma democracia? É, uma democracia. Você vai fazer um Pra talk vou fazer um talk show. É uma democracia. Talk Guga. Eles têm lado. Adriles. Eles têm Brasil é uma lado. democracia? Você não tem. Vamos lá. A ditadura da direita eles apoiam. Brasil tem democracia. Deles aqui, pô, pelo amor de Deus, hoje vocês senão estão não dá. de um jeito. Eu não, eu meu. tô E tranquilo. você? Eu fico falando você. Os dois. Ah, pelo amor de Deus. Drilinho, me explica uma coisa, Fala, por querido. favor. Gente. Você concorda com o Lula também em relação Tá à difícil questão... mesmo. Só um minutinho, meus E amores. você? Você fica falando Por merda favor, quando eu tô vocês falando. Não, pelo escutem amor de aqui, Deus. só um minutinho. Não, imagina, fica... Simplesmente depois vocês escutam. Adriles, Quando eu deixa tô te falando, fazer ele uma faz pergunta. isso. Você concorda com o Luiz Inácio, nosso querido Luiz Inácio, de que Biden está Senil? meio lelé da Descontrole. cuca? Eu acho que os senis se identificam. Lula está completamente gagá e Biden também está completamente gagá. Realmente, no mundo pragmático, eu até concordo que Biden ter dado um apoio ostensivo à entrada da Ucrânia dentro da OTAN e da União Europeia não fez bem ao Putin, que é um sanguinário louco. Mas isso não justifica a invasão da Rússia mais uma vez. Agora, falando mais uma vez sobre a Venezuela é a menina dos olhos do Lula. Porque o que Maduro e Chávez fizeram lá é o que Lula tentou fazer aqui. O que o Chávez fez? Isso não interromper, né, Deixa eu Paulo? Isso falar. não interromper ele. Deixa eu falar. Isso aqui não é, né? Peraí, Pô. peraí. Pois é. O Maduro e o Chávez compraram juízes, compraram generais, esvaziaram a Câmara,
subornaram partidos e deputados, depois fraudaram, qualquer semelhança com o futuro não é mera coincidência, tá? Fraudaram as eleições para perpetrar-se no poder. Ou seja, ali sim, você tem uma ditadura de esquerda típica que sufoca o empreendedorismo, estatiza todas as empresas, tira o poder privado, coloca todo mundo na miséria, depois distribui uma meia dúzia de ovos e um salame para cada um, uma espécie de Auxílio Brasil, Bolsa Família, e transforma todo mundo em dependente do Estado. E aí, Guga, quando você diz que seria uma loucura invadir a Venezuela, sabe o que é loucura? É o relatório da ONU. Peraí, Guga, peraí. Sabe qual que é a loucura? É o relatório da ONU que falou que pessoas são estupradas, pessoas são perseguidas, agredidas, presas de maneira arbitrária, coisa que já existe um pouquinho no Brasil. Ou seja, pessoas são sufocadas em todos os níveis da sua liberdade. Sim, a Venezuela tem que ser invadida pelos Estados Unidos, pelo exército da ONU, pelo Brasil, que seja. Tem que tirar esse ditador a tapa, a porrada, porque ele sim faz um mal à população. E o Lula, meu caro, o Bolsonaro, qualquer líder mundial tem que conversar, às vezes sim, com ditadores. A diferença é que Lula não só endossa, como financiou ditaduras como o Congo, como a Venezuela, como Cuba, como a outras, para estabelecer uma ditadura hegemônica, progressista, esquerdista, como ficou bastante projetado no Fórum para a gente terminar essa questão do Lula, Paulinha, o que foi que ele falou sobre violência policial e racismo aqui no país? Pois é, ele falou que durante esse tempo que esteve preso, ele leu bastante sobre isso. Enfim, para ele até hoje é difícil de acreditar, de entender que o preconceito, o racismo está dentro da cabeça das pessoas. E aí, na visão do Lula, o caminho para mudar essa situação é através da educação. Eu vou ler aqui as aspas. Então, nós precisamos começar essa educação dentro de casa, na escola. E o Bolsonaro despertou o ódio, despertou o preconceito. Aí tem outros presidentes também na Europa, na Hungria, que fazem o mesmo. Está aparecendo muito fascista, muito nazista no mundo. Aí a repórter questiona, mas você está dizendo o quê? Que o Bolsonaro é racista? O que você está dizendo? Que ele é responsável pelo racismo? Daí o Lula responde o seguinte: eu não diria que ele, Bolsonaro, tem culpa pelo racismo, porque o racismo é crônico no Brasil, mas ele estimula. E aí, depois, tem uma pergunta que vai ali no que o Lula teria aprendido ou mudado nesse tempo, enfim, depois das acusações, da prisão. E aí o Lula diz o seguinte, ó: se eu dissesse a vocês que eu não fiquei magoado, que eu não fiquei muito nervoso com os mentirosos que montaram essa quadrilha para me condenar, eu estaria mentindo. Eu tinha consciência do que estava acontecendo no Brasil. O impeachment da Dilma não poderia terminar na Dilma, porque não tinha nenhum sentido fazer o impeachment da Dilma e 2 anos depois o Lula voltar a ser presidente da República. Então era preciso afastar o Lula. E como eles não tinham como afastar, eles resolveram construir um rosário de mentiras contra mim para poder me colocar na cadeia. Hoje eu estou aqui, livre. Todos os meus processos foram anulados. Eu fiquei 580 dias na cadeia, eu li muito, eu fiz muita reflexão e me preparei para sair da cadeia sem ódio, sem mágoa, sem ressentimento, apenas lembrando que aquilo foi um processo histórico que eu não posso esquecer. Eu não posso esquecer que eu não posso colocar na mesa esse assunto todo dia, porque é uma coisa do passado. Eu quero pensar no futuro. Muito bem. Adriles Jorge. Para onde Bolsonaro estimulou o racismo em 30 segundos. Olha, a questão é narrativa falaciosa do Departamento de Estado que quer promover o racismo no Brasil. O Brasil é o país mais miscigenado do mundo, portanto, menos racista do mundo, embora haja racismo pontual. Existe um problema da pobreza que é ligada à pele negra depois da soltura dos escravos no Brasil. Dizer que Bolsonaro estimula racismo é patético, uma vez que quem promoveu sistematicamente a divisão entre pobres e ricos, homens e mulheres, negros e brancos, foi o governo do PT que, durante os seus 14 anos, promoveu o ódio sistemático entre as pessoas. Meu comentário é uma pergunta. Eu quero que a audiência que está nos assistindo consiga algum vídeo, alguma fala do Bolsonaro sendo racista ou incitando a violência contra negros. Quando vocês conseguirem alguma coisa da boca do Bolsonaro falando sobre isso, aí a gente conversa. Porque até agora o Bolsonaro não falou nada. E o que mais me preocupa nesse discurso do Lula é que ele está querendo se vitimizar. Ele fala que ele anularam as condenações dele, mas ele não foi inocentado em
nenhum momento colocaram o Lula como inocente. Deturparam aí, deram outro entendimento, a prisão em segunda instância, mudaram várias coisas na legislação para o Lula hoje estar solto. Foi descondenado, mas até agora ele não foi inocentado. Guga Noblar. O que eu acho interessante é que Lula, esse comunista que vai dar um golpe, segundo Adrilles, passou 14 anos no poder e nunca levou o Brasil para um estado de ruptura da democracia. Muito pelo contrário. Licença, muito pelo contrário. Ele fortaleceu os meios de se combater a corrupção. Sérgio Moro diz isso. Isso é palavras de Sérgio Moro. Sérgio Moro. E essa semana... Você já falou, licença. Mas é histérico demais. E essa semana, o delegado da Polícia Federal, que foi afastado do Amazonas porque denunciou Ricardo Salles, disse a mesma coisa, que esse governo acabou com os meios de se investigar e todo mundo sabe disso. Inclusive colocou um procurador-geral escolhido a dedo, no lugar de colocar alguém indicado pela Procuradoria, como fez Lula. Lula, esse comunista, passou 14 anos no poder, saiu sem levar o Brasil para o estado de ruptura, sendo preso, aceitou uma prisão que considera injusta e Dilma aceitou o impeachment. Enquanto isso, Bolsonaro fala que não vai aceitar o resultado da urna. A gente sabe quem é o ditador. A esquerda fala que é Zelensky é comediante, mas temos um comediante. Giro de notícias.